Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Adona. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo, para que nos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço. No capítulo de hoje, no cativeiro, Rodrigo tenta fazer Valentina comer a todo custo. Ele força ela a comer um pedaço de pão. Ela até morde, mas depois cospe no rosto dele. Rodrigo diz que se ela não comer, vai morrer. Daí ela diz que não se importa, que enquanto ele estiver mantendo ela presa ali, ela não vai comer, nem que isso cause sua morte. Ele se sai de perto, daí ela começa a dizer que não está aguentando, pois seus braços e suas costas estão doendo muito, isso porque ela faz tempo que está amarrada. E diz a ele que ela precisa se mexer e pede a Rodrigo que a desamarre para que ela possa caminhar um pouco. Ele então decide soltar as mãos e os pés dela e até ajuda ela a ficar de pé. Ele agarra seu rosto e nota então que ela está com febre. Ele então senta Valentina numa cadeira. Valentina pede a ele que ela saia dali, que sua família precisa dela e que sua tia deve estar arrasada. Rodrigo dá água a ela. Valentina diz que Ivana está então com sérios problemas e precisa dela. Rodrigo diz que está com sérios problemas ela é em ter uma prima como Ivana e que Ivana não merece nem perdão nem preocupação de Valentina. Valentina diz que Ivana está realmente doente. Rodrigo cai na gargalhada e diz que ser malvada não é doença. Daí, Valentina diz que sabe que ele não tem informação. E Rodrigo diz que sabe que ele não tem informação mesmo, mas ele sabe muito bem quando alguém é mau e para isso não precisa de informação não. E que pelo menos ele admite e encara suas mal caratices de frente. E diz que ela deveria imaginar que quando ela chegou na fazenda, ele detestava ela, e é claro que sua prima se aproveitou disso, e então nós dois planejamos se livrar de você. Quer saber como? Foi eu quem coloquei a cobra no seu banheiro a mando dela, de Ivana, e o plano falhou, mas o plano era que você morresse envenenada. Valentina disse que imaginava isso, mas não achava que Ivana teria algo a ver com isso. Rodrigo disse que depois que descobriu que Ivana foi quem armou no baile aquela cobra de pano, foi para zombar da Valentina. O problema é que você é muito inteligente, Valentina, mas o que te falta é malícia. Rodrigo disse que depois que descobriu que Ivana armou tudo isso, ele não gostou muito não. Daí foi quando ele começou a se apaixonar por ela de verdade. Valentina disse que não, que tem coisas que enxergamos, mas ignoramos, porque a família é a coisa mais sagrada que temos. Rodrigo diz que ela está enganada. A coisa mais sagrada que temos é o poder, o triunfo, isso sim, e o dinheiro para poder viver tudo isso, e depois é que vem a família. E matar se for preciso, o que aparece para então nos tirar dos caminhos. Valentina diz que Ivana chegou a tudo isso, e até mesmo ao ponto de matar, conta ela se referindo ao Oscar. Daí, Rodrigo diz que viu tudo, mas se calou por todo esse tempo, só porque a vida vai e vem e não sabemos quando vamos precisar de alguém. Rodrigo também conta que ele aprendeu que aquele que perturba a gente tem que se livrar logo. Daí Valentina diz: mas, então você já sabia disso? Que história é essa que você disse que viu tudo? Aí Rodrigo diz que sim, que viu. Viu quando a Ivana jogou a Benita da sacada. Valentina perde o ar de tanto choque com a notícia e começa a passar mal. Rodrigo diz que Ivana ainda desceu para ter certeza que a Benita morreu, que realmente estava morta. E pede a Valentina que não fique tão mal assim, que se acalme. E continua contando que Ivana ficou tão aflita em fugir dali que passou bem do lado dele e não o viu. Valentina fica torturada só em saber que Benita morreu daquela forma e começa a se culpar porque Benita não merecia morrer daquela forma e que ela não deveria ter saído de perto de Benita e deixando ela sozinha. José Miguel diz a Jesus que queria ser igual criança para poder chorar um pouco. Daí ele diz que vendo Jesus chorar por causa do sumiço de Valentina. Então
Jesus diz a José Miguel que chore. Ele promete que não conta a ninguém que o viu chorar. E pergunta a José Miguel se é verdade que um dia eles vão conseguir encontrar a Dona Valentina. José Miguel diz que sim, eles vão conseguir encontrá-la. Jesus diz que tem medo que o Rodrigo possa fazer mal a Valentina ou até mesmo matá-la. José Miguel diz que não sabe quando ou como eles vão conseguir encontrá-la, mas ele garante a Jesus que Valentina vai voltar para perto deles. Em Cativeiro, toda a verdade vem à tona. Rodrigo puxa um assunto então com Valentina sobre Ivana. Valentina se mostra muito preocupada com Ivana, que acredita estar muito doente. Nesse momento, o vilão dá gargalhadas por Valentina cair nas garras de Ivana, acreditando então, primeiro, que ela está grávida e acreditando em segundo lugar que ela está doente. Valentina diz que está muito mal e que também não está mais aguentando, pois ela se sente que está agonizando. Rodrigo diz que conhece alguém quando realmente está mal, mas o que ele está fazendo por ela é por amor, e que tudo que ele sente por ela é amor de verdade, e que nenhum outro homem vai amá-la como ele. Rodrigo aproveita o momento e confessa que sempre amou ela desde o primeiro momento em que a viu pela primeira vez lá na Fazenda dos Caracóis. Ele também confessa a Valentina que só conseguiu sequestrá-la por causa de Ivana, que ela ajudou nesse momento tão importante de sua vida para poder então conquistar o amor dela assim, indo embora daquele lugar que sempre a contaminou e de pessoas mais que sempre a deixou mal. Cada vez que Rodrigo fala, então, Valentina faz cara de nojo por não acreditar em tantas maldades de Rodrigo, acompanhado então de sua prima Ivana. Rodrigo começa então a desmascarar a Ivana de uma vez e também conta qual foi então o plano que ele teve com Ivana há dias atrás para matá-la então envenenada. Nesse momento, a Valentina então cai a ficha que Ivana não é quem ela pensou sempre ser. Rodrigo também diz que Valentina é muito inteligente e bonita, mas o que lhe falta nela é um pouquinho de maldade para que possa então identificar quem realmente são as pessoas que estão ao seu lado, como por exemplo a Ivana, que nunca esteve. Valentina diz que sempre cresceu acreditando que família é família e onde ela pode então ter total confiança e que família é sagrada. Rodrigo então diz que ela foi ensinada errado, porque o que vale nessa vida é ter poder e dinheiro, para que possa então desfrutar de tudo isso e, claro, matar se assim for preciso. Prova então Rodrigo de que está falando a verdade desde o começo e Rodrigo então decide então revelar um dos crimes de Ivana para que Valentina veja que ele está coberto de razão quando se trata então de maldade de Ivana. Valentina diz não acreditar que Ivana seja capaz de matar alguém. É nesse momento então que Rodrigo começa a contar que viu com seus próprios olhos quando a Ivana matou uma pessoa e que ela já cometeu outros crimes, mas que ele viu então de Benita, que foi o primeiro. Mas que ele viu e que não que seja esse o primeiro crime, pois ele acredita que ela tenha experiência na área de matar. Valentina fica tão incrédula que sua prima tenha feito então tamanha maldade em matar então a sua babá. Dito isso, Rodrigo então diz que viu com seus próprios olhos que então a prima dela fez isso. Rodrigo então diz que viu tudo e que jamais foi capaz de esquecer esse dia e que viu quando a Ivana empurrou então Benita então daquela altura. O choque de Valentina é tão grande que Valentina chega a quase desmaiar na cadeira onde está amarrada, pois também ela está muito pálida. Rodrigo então manda então que Valentina seja forte e que tenha mais maldade em seu coração para que ela então possa entender melhor as pessoas que estão com ela ou não. Rodrigo toma um gole então de cachaça e conta que tudo que a Ivana mais quer nessa vida é poder escapar com uma boa fortuna em seu bolso e essa fortuna é a dela. Valentina então começa a gritar e passar mais mal ainda que não pode ser, e diz que sua Benita não poderia ter morrido dessa maneira, isso porque
o Rodrigo começa a detalhar coisas que ela deveria não ter ouvido e começa então a se culpar por ter deixado então Bonita sozinha em casa com alguém tão mal quanto Ivana. Rodrigo então se abaixa e abraça a Valentina e diz que não é culpa dela e sim da Ivana, e sim foi a Ivana que matou e não a Valentina. Rodrigo então diz que se por acaso a Valentina quiser que ele vingue essa morte, ele pode fazer isso muito bem. Ele fala isso tudo tocando então no rosto de Valentina e aí ele se dá conta então que ela está fervendo de febre e pede que ela não chore, porque se ela quiser ele pode vingar de Ivana se assim ela quiser. Entre a vida e a morte, Valentina também descobre mais um dos crimes então de Rodrigo. Ele confessa que foi ele quem matou a Lázaro, pois ele estava começando a atrapalhar seus planos na fazenda, envolvendo então o nome da Valentina em seus problemas. A Valentina, que sempre então encarou, diz que isso não pode ser. Pois bem, o Rodrigo diz que sempre encarou a morte por frente, cara a cara, por isso sempre obteve respeito de todos ali. Rodrigo começa então a lembrar de sua infância pobre e diz que sempre sofreu na vida e que sempre foi desprezado por todos e que por sua vida sempre foi triste. E nisso ele se tornou então o homem que é. Ele chora muito. Eu acho que é uma das primeiras cenas então que mostra o Rodrigo sendo ele mesmo um lado que poucos conhecem. Valentina, por sua vez, está cada vez muito mal e agonizando com febre. Rodrigo está cuidando dela até que ele escuta então um barulho lá da caverna fazendo um eco e decide então olhar quem é, pois ele pode acreditar que seja então Alonso e José Miguel que possam então estar tentando entrar. Antes dele ir, ele fala para Valentina então ameaçando tirar a vida de quem quer que seja então o Zé Miguel ou o próprio Alonso. Rodrigo então vai até lá e arma uma bagunça só, com pedras que caem então sobre a cabeça deles, acreditando então Rodrigo que todos os dois morreu. Quando ele vê os destroços, ele sai correndo com um sorriso no rosto, pois ele acredita assim que matou os dois grandes rivais que ele tem, que no caso são o ex de Valentina, que é o Alonso, e o atual grande amor da vida dela, que é o José Miguel. Eita, gente, que haja emoções, viu? Coração falta até parar de tanta emoção, mas calma, eles dois vão ficar bem, eles dois estão bem, só que o Rodrigo vai achar que os dois estão mortos e vai contar isso pra tadinha da Valentina, que já não está mais aguentando nem um empurrão. Essas são as emoções dos próximos capítulos de A Dona. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está nos acompanhando. Grande